Gente, nós estamos conversando sobre a natureza da Constituição e tratamos inicialmente da natureza jurídica da Constituição, que, é claro, eu pedi que você associasse ao nome do Hans Kelsen. Olha lá no quadro, esse aqui é o quadro que começou a conversa da gente, né? E nesse quadro que deu início à conversa da gente, está aqui, o nome do Hans Kelsen é fundamental. É ele o nome da natureza jurídica da Constituição. Está aqui, pronto. Falou de natureza jurídica, falou de Hans Kelsen. Aí o Kelsen vai olhar para a Constituição e vai enxergar na Constituição um aspecto lógico-jurídico, pronto, vai definir a Constituição a partir da lógica jurídica e vai definir a Constituição também a partir do papel jurídico positivo que ela cumpre. Esse termo jurídico positivo, aqui ó, esse termo, sobretudo positivo, você deve associar a palavra escrita, a palavra formal. Já esse termo aqui, ó, da lógica jurídica, o que dá lógica jurídica ao pensamento do Kelsen é a norma fundamental hipotética. Pronto. É isso daí. Se você conseguir compreender isso, é fácil entender o raciocínio do Kelsen. Porque o Kelsen enxerga o ordenamento jurídico a partir do princípio hierárquico, a partir de um escalonamento de normas jurídicas. Vamos simplificar então aqui esse raciocínio do Kelsen. Olha lá. Simplificando esse raciocínio, o Kelsen vai dizer o seguinte: olha, eu estou diante aqui de uma norma jurídica 1. O que é que dá validade a essa norma jurídica 1? A norma jurídica 1 encontra o fundamento da sua validade numa outra norma jurídica hierarquicamente superior. Está aqui, ó, a norma 2. Fernando, eu não consigo entender por que é que a norma jurídica 1 só é válida encontrando o fundamento da sua validade na norma jurídica 2. Foi isso que eu não entendi. É só olhar para o quadro, olha. É porque para que a norma jurídica 1 tenha sido produzida, é claro, será necessário um ato legislativo. Pronto. Eu estou chamando aqui de ato legislativo 1. O ato legislativo 1 é o ato de produção dessa norma jurídica. Tudo bem? Ora, e quem é que fala sobre esse ato legislativo 1? É a norma jurídica 2, hierarquicamente superior à norma jurídica 1. É uma norma jurídica hierarquicamente superior que trata do processo legislativo, que trata da competência, que trata da legitimidade do ato legislativo que produz a norma jurídica inferior. Por isso, a norma jurídica inferior encontra fundamento de validade na norma jurídica superior. Se você olhar para o quadro e me perguntar assim, a norma jurídica 2 é válida por quê? Porque encontra fundamento de validade na norma jurídica 3, hierarquicamente superior à norma 2. Por quê, Fernando? Simples, olha lá. Porque o ato legislativo 2, que é o ato legislativo de produção dessa norma jurídica, ele foi disciplinado, foi pela norma 3. Foi a norma 3 quem estabeleceu o ato legislativo de produção desta norma jurídica. Já esta norma jurídica estabeleceu o ato legislativo de criação desta norma jurídica.
E a partir disso está aqui, então, o Kelsen cria esse escalonamento. Onde é que isso vai parar? Ora, isso vai parar, é claro, na Constituição Federal. A Constituição Federal, por sua vez, ela foi produzida, olha lá qual é o ato legislativo dela, é o poder constituinte. Ora, mas para que o poder constituinte possa produzir a Constituição Federal, eu preciso de uma norma jurídica, certo? De uma norma que fundamente a validade da Constituição. Uma norma jurídica, olha, que discipline, que regule o poder constituinte originário. Qual é o problema? A gente sabe que o poder constituinte originário, ele é ilimitado. Ninguém controla o constituinte originário, ele faz o que ele quiser. Então essa norma jurídica que você está vendo aí no quadro, que disciplina o poder constituinte originário, ela não existe. Ela não é uma norma jurídica escrita, expressa. Ela não é uma norma positivada. Ela é o quê? Ela é uma hipótese. Um pressuposto lógico. Então, tá aqui, volta lá. Quando o Kelsen fala da Constituição no seu aspecto lógico-jurídico, ele está identificando a Constituição, a sua norma fundamental hipotética. Está aqui. E qual é o papel da norma fundamental hipotética? É simples. O papel da norma fundamental hipotética, olha aqui, qual é? É embasar o primeiro ato legislativo não determinado por nenhuma outra norma superior de direito positivo. Está aqui. É exatamente isso daqui. Qual é o papel da norma hipotética fundamental? É embasar, tá aqui, ó, embasar o primeiro ato legislativo. Ato legislativo esse que não encontra fundamento em nenhuma norma jurídica escrita, nenhuma norma jurídica expressa, positivada. Onde é que ele vai encontrar o fundamento da sua validade? Numa hipótese lógica. Essa hipótese lógica é só para fechar o raciocínio do Kelsen. É só você imaginar que existe pressuposto no pensamento jurídico uma determinação que legitima o poder constituinte originário a produzir a Constituição. E essa norma que determina a legitimidade do constituinte originário é a norma fundamental hipotética. Em certo sentido, o Kelsen chama de Constituição a norma fundamental hipotética ao dizer que a Constituição fundamenta de validade todo o ordenamento jurídico. Tá claro, então, para todo mundo? É por isso que, olha lá, na definição aqui do José Afonso da Silva, né? O José Afonso da Silva comentando isso, comentando a Constituição no seu aspecto lógico-jurídico no pensamento do Kelsen, vai também falar, ó, de norma fundamental hipotética. Vai dizer que a Constituição, nesse raciocínio, ela significa norma fundamental hipotética. Tá aqui. E aí, qual é a função? A função, gente, é só essa. A função é servir como fundamento lógico da validade. Esqueça esse transcendental aí, que isso é só poesia, viu? Pronto, fundamento lógico da validade da Constituição jurídico-positiva. Fernando, então eu vou precisar, a partir de agora, entender o que diabos é essa Constituição aqui, ó. Essa Constituição jurídico-positiva, né? Gente, a Constituição jurídico-positiva é essa. A Constituição formal, a Constituição escrita, a Constituição que está
expressa. A Constituição que não é um pressuposto lógico, a Constituição que não é uma hipótese. A Constituição que você pode pegar, que você pode folhear, que você entra na livraria e compra. Essa Constituição é a Constituição positiva, a Constituição que se expressa, que se positiva ao longo das leis. Isso para o Kelsen, claro, também é Constituição, também é uma lei, é a natureza jurídica da Constituição. Vamos olhar aqui no quadro? O pensamento, então, agora, da Constituição no seu sentido, olha lá, jurídico positivo. Continuamos com o Kelsen, continuamos com a natureza jurídica da Constituição, só que agora, olha aqui, o seu aspecto jurídico positivo. Preste atenção. A Constituição jurídico positiva equivale à norma positiva. E eu já pedi a você que fizesse o quê, ó? Pedi a você que sempre que falassem de norma positiva, você imaginasse uma norma escrita. Uma norma expressa. Pronto, uma norma formal. Uma norma que está escrita em algum lugar, certo? Então, a Constituição jurídico-positiva equivale à norma positiva suprema, um conjunto de normas que regula a criação de outras normas. É a lei nacional no seu mais alto grau. No seu mais alto grau. Me diga uma coisa, é ou não o texto que você tem em mãos aí? Repara, o texto que você tem em mãos e que tem escrito lá, tem o nome de Constituição da República Federativa do Brasil. É ou não esse texto que disciplina como devem ser produzidas as outras normas jurídicas? É. É ou não esse texto que você tem em mãos, esse texto formal, escrito, expresso, solene, que é a lei mais importante do país, a lei nacional no seu mais alto grau? Pois bem, isso para o Kelsen é Constituição no seu sentido jurídico expresso, no seu sentido jurídico formal, no seu sentido jurídico escrito, positivo. Constituição jurídico positiva, essa que você tem em mãos, que você pode folhear. Constituição lógico-jurídica, aquela hipótese jurídica que fundamenta de validade o raciocínio do escalonamento das normas jurídicas, o raciocínio do princípio hierárquico das normas. Então, em síntese, falou de Constituição jurídica, o nome que deve ser associado na sua cabeça é o nome do Hans Kelsen. E Constituição jurídica significa o aspecto lógico e o aspecto positivo. No aspecto lógico, a Constituição se confundiria com a própria norma fundamental hipotética, que fundamenta de validade o primeiro ato legislativo que produz a norma jurídica mais importante do ordenamento jurídico. Essa norma jurídica mais importante do ordenamento jurídico é a Constituição em seu aspecto positivo. Então, aquela norma jurídica que fundamenta de validade a criação, o primeiro ato legislativo, essa norma jurídica, que é uma hipótese que fundamenta de validade o primeiro ato legislativo, essa daqui é a norma fundamental hipotética. É a Constituição jurídica para o Kelsen em sentido lógico. Já essa outra Constituição aqui, fruto do primeiro ato legislativo, que encontrou o fundamento da sua validade na norma fundamental hipotética, essa Constituição aqui, fruto do primeiro ato legislativo, é a Constituição em sentido formal, escrito, expresso, positivo. É a lei nacional no seu grau mais elevado. É a lei que vai fundamentar de validade a produção de todas as outras normas jurídicas. Tá valendo, então? Sem grandes problemas? Perfeito. Então, olha lá. A gente passa, então, para a discussão sobre a natureza
política da Constituição, já agora a concepção de um outro autor, do Carl Schmitt, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo sobre esse assunto. Até mais!